I'm only going to be speaking very briefly because I'm speaking English today and the webinar will be delivered in Portuguese. But I just wanted to say hello and welcome to today's webinar. It's part of the Advancing Strategic Ocean Communication project, which is led by Communications Inc. in partnership with the Calouste Gulbenkian Foundation and the David and Lucille Packard Foundation. Um, for those of you who are new to the project, it seeks to advance the practice of strategic communication in the ocean sector, make evidence and tools more accessible to all ocean communicators, and galvanize greater investment in ocean communications. So we're really excited to be running a session today on social media listening 101 in Portuguese. I will be handing over for this session to Veronica Ferrari, who's a very impressive social media analyst who's going to share her expertise with us today. So on that note, thank you, Veronica. Please go ahead and introduce yourself. Thank you, Nathalie. Então, boa tarde, obrigada, gente, para vir aqui hoje. Obrigada, Nathalie, pela introdução. Fizemos este webinar ontem em inglês, vamos fazer hoje também em português. É, para começar, vou me apresentar. Me chamo Verônica, sou analista de redes sociais e redatora. Comecei a trabalhar no monitoramento de redes sociais faz 10 anos em Londres, uma agência chamada Social 360, que na época era uma das primeiras agências que começaram a fazer monitoramento de redes sociais, ajudando as empresas que não tinham habilidade nos times de comunicação para fazer isso. Então, minha especialidade é escrever relatórios para as empresas, agências, ONGs, governos sobre análises de conversações de redes, nas redes sociais. Pode ser que seja sobre a empresa mesma, organização, ou sobre assuntos que eles estão interessados de monitorar os eventos, campanhas, notícias, qualquer coisa. Eh, então, nesses 10 anos, eu fiz isso por várias outras agências, em formas diferentes, e comecei a fazer treinamentos também para ensinar pessoas como fazer o seu próprio monitoramento, especialmente tentando fazer isso sem orçamento, vamos dizer, de o que que dá para fazer de graça com os dados nas redes sociais e como utilizar isso para melhorar a comunicação, que é o que vamos ver hoje, especialmente. Também, em 2023, fui nomeada pela Social Intelligence Lab, que é uma organização internacional que aconselho muito, que ajuda as pessoas na comunicação se especializar nesse campo do monitoramento. É muito legal, tem vários eventos, recursos, tudo de graça, e dá para conectar com outras pessoas que trabalham nisso. Então, aconselho, vou também pus na lista de recursos essa organização que é bem legal. Então, para ver o que vamos fazer nessa hora, vamos começar falando um pouco sobre o nome esse nome monitoramento de redes sociais e como tem outros nomes que são usados para entender se tem diferença ou não. Vamos ver como que esse setor evoluiu nos últimos 10, 15 anos. Vamos entender quais são as várias aplicações de como usar o monitoramento de redes sociais na comunicação da organização. Qual que é a acessibilidade de dados em várias plataformas de graça? O que dá para monitorar e analisar vocês mesmos, sem precisar de uma ferramenta de monitoramento. E opções também de, se tiver orçamento, quais são as mais conhecidas ferramentas que pode ser interessante utilizar. E vamos falar brevemente sobre as mudanças no monitoramento devido à inteligência artificial. E preparei também uma lista de recursos gratuitos que vocês podem ver depois. Vamos enviar essas slides na newsletter depois E vamos introduzir os workshops que vamos fazer logo.
para você ver se estão interessados em participar e vão ser uma versão mais prática de grupo para ver todas essas coisas de hoje mais no detalhe. Então, o nome mesmo, monitoramento de redes sociais, acho que é mais usado em português. Na verdade, é o único que eu vejo ser usado em português, mas pode escrever no chat se você já viu outros nomes em português. Mas em inglês mesmo, tem várias alternativas que as pessoas usam: social media intelligence, social media monitoring, social media analysis, social media listening. Pessoas no campo têm tentado criar uma descrição de cada uma dessas para explicar um pouco assim a diferença, mas na verdade, se vocês encontram qualquer desses nomes, normalmente a pessoa está falando a mesma coisa, que é o mesmo monitoramento de mídias sociais. E aí pode ser que alguém em diversas organizações tinha um assim, um job title diferente, ou que seja chamada pelas agências de uma forma de método de pesquisa diferente, mas é sempre a mesma coisa, seja utilizar dados das redes sociais, dados públicos das redes sociais, para fazer uma análise das conversas e do que os usuários se importam para melhorar a nossa estratégia de comunicação, ver o que os usuários se focam mais, aí endereçar a nossa comunicação nessa direção também, ou entender qual que é o sentimento sobre um assunto, sobre uma campanha, sobre um evento, e transformar esses dados em um insights que seja útil para o time de comunicação. Como falei, comecei a trabalhar nisso faz uns 10 anos. Lá na empresa onde comecei, já existia faz uns 4 anos, mais ou menos 15 anos atrás, foi quando começaram a ser criadas essas agências de monitoramento. E lá a diferença é, primeiro, que as redes sociais mesmas eram bem diferentes. Tem várias plataformas hoje que são importantes, que o TikTok, assim, que na época não tinha. Aquela que já existia, X, Facebook e tudo, mudaram muito ao longo desse tempo. E, na época, até as empresas maiores, ou as marcas mais conhecidas, tinham time de comunicação, mas não tinham um time de redes sociais internamente muito grande ou com habilidade de fazer entender o que era o monitoramento das redes fora das monitoramento das páginas deles. Então, eles costumavam monitorar os comentários e engagement nas páginas deles, mas não muito no que os outros usuários na internet falavam sobre a marca. Então, essa foi a primeira aplicação que foi mais conhecida, eu é saber o que falam sobre a minha empresa, sobre a minha organização, e depois expandiu para tentar fazer monitoramento dos competidores, para comparar as conversas, para ver o que a indústria em geral era importante, né, de sociais sobre a indústria. E, hoje em dia, como os times de redes sociais nas empresas são bem maiores, também o monitoramento é algo que muitas empresas agora fazem internamente. Mas quem tem essa possibilidade precisa de uma ferramenta de monitoramento. Tem várias empresas, pode ser que vocês conheçam alguém, sou também pelo nome. Acho que a Sprinkle é bastante famosa na América Latina. Na Europa tem bastante Meltwater, Brandwatch, Talkwalker, tem várias. Mas como dizer, precisa de orçamento para isso. Então, fora das empresas maiores que conseguem ter isso, normalmente as marcas mais pequenas, ONGs, até os governos, porque não tem muita capacidade internamente, eles se apoiam ainda em agências para fazer isso.
vamos ver daqui a pouco como a acessibilidade de dados mudou bastante, porque é verdade que cresceu muito a percepção de como monitorar dados das redes sociais é importante. Então, as plataformas mesmas começaram a dar disponibilidade para mais dados para ser analisado, mas também, como tem mais interesse, também começaram a cobrar para poder lucrar desses dados. Então, eles vendem para as várias ferramentas, para as várias agências, marcas, esses dados, uma forma de API. A empresa cria um tool, alguma ferramenta para poder receber esses dados internamente, analisar, e as plataformas cobram. Então, virou-se uma forma de business delas. E isso mudou bastante o que dá para fazer de graça. E, enfim, falando da inteligência artificial, vamos ver o que ainda não dá para fazer, o que dá para fazer e como essas são utilizadas para nas ferramentas para fazer monitoramento integrado nas ferramentas. Então, falando primeiro um pouquinho sobre qual que são as principais aplicações do monitoramento de redes sociais. A mais conhecida é aquela que começou primeiro, como eu já falei, é o monitoramento da conversa. Então, o que os usuários falam sobre a minha empresa, a minha organização. Então, vai pesquisar pelo nome da organização, pelo handle da conta da organização, se tem um hashtag especial, qualquer coisa que seja para ver qual que é a conversa sobre a nossa organização. Pode ser nome de produtos, ser uma marca, ou pode ser temas mais, assim, mais gerais que são de interesse, por exemplo, não sei, plásticas na praias ou qualquer coisa a ver com canudinho de plástico, ou qual que seja o temas que vocês estão interessados em monitorar. Aí cria uma lista de palavras, né, que são sobre esse assunto e pesquisa nas várias plataformas qual que é a conversa sobre isso, para entender onde as pessoas se focam, qual que são os interesses maiores. Pode ser que a organização tinha uma ideia, né, que todo mundo se importa disso, mas aí não procura nas redes sociais e ninguém está conversando sobre isso. Então, tem que mudar um pouco o foco da estratégia ou começar a falar mais disso nas próprias redes sociais para ver se os usuários se interessam mais. Então, é interessante ver se tem diferença entre o conteúdo criado na comunicação e sobre qual assunto as pessoas falam. E a mesma coisa pode ser com eventos ou campanhas online. Então, às vezes tem o hashtag do evento, o hashtag da campanha, e fazendo um monitoramento depois dá para verificar como que foi, qual que é o feedback das pessoas, e ajudar para a próxima, para ver como melhorar. Por exemplo, qual foi a plataforma onde as pessoas falaram mais do evento ou da campanha. Aí, a próxima vez, pode se focar mais em outras ou focar nessa, dependendo se a ideia é de aumentar conversas em várias plataformas ou simplesmente encontrar a mais efetiva e se focar nisso. E, algo parecido com o análise de comportamento de consumidor. Isso normalmente é muito útil ver conversas no Reddit, ehm, pode ser no Facebook um pouquinho, para entender como que os consumidores na área que estamos pesquisando se comportam, de quais são as dicas que eles trocam entre eles, as marcas mais conhecidas, se estão procurando produtos específico, por exemplo, qual que é o creme solar que pode ser mais perigoso para hum, a poluição no oceano. Então, deve ter várias conversas sobre isso. Pode começar pesquisando, ver pessoas trocando dica de quais são os melhores, os piores,
E isso pode ajudar bastante para ver se as pesquisas já estão focadas ou não no que estão tentando apresentar para os consumidores. A comunicação de crise, esse normalmente é após de uma notícia, após de algum acontecimento, para monitorar como a notícia aparece na imprensa, como os políticos, jornalistas, pessoas de mais influência estão falando sobre o que aconteceu, e também onde os usuários estão focalizando nessa crise. Então, se tem vários objetivos da comunicação de publicar uma reação a algo que aconteceu, pode ser útil monitorar onde as conversas estão se focando para afrontar esses assuntos que preocupam mais a população. O mapeamento de influenciadores, esse aqui é útil para se tiver campanhas online e quiser trabalhar com influenciadores, pode encontrar as pessoas mais apropriadas para aquela campanha. Às vezes, organizações, marcas se focam muito no número de influenciadores, mas esse é só uma indicação, porque se aquela pessoa nunca se importou daquele assunto, ou até pior, faz algo que é totalmente contra o que a organização promove, aí só porque tiver 5 milhões de seguidores não vai ser a melhor influenciadora nesse caso, né? Então, isso ajuda bastante para procurar as pessoas que podem ajudar a promover a causa. E, enfim, a análise de tendências, isso tenta de entender qual que vai ser as tendências futuras que os consumidores vão, pessoas em geral, vão se importar. Então, novos trends nas mídias sociais, novos assuntos que estão emergendo. Esse é muito prático com ferramentas, na verdade, porque dá para ver como mudou ao longo do tempo a conversa sobre alguns assuntos. Então, pode ser interessante também para fazer uma análise mais em um período temporal mais longo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as várias plataformas, começando pela X, que no passado era Twitter, né? E o API da Twitter era totalmente de graça, então qualquer organização, qualquer pessoa podia contratar um developer e criar uma ferramenta para analisar dados e conversas eh, sem pagar nada para X. Agora, depois de Elon Musk, isso mudou e foi para US$ 40.000 por mês, que é claro que fica muito complicado e bem poucas empresas conseguem fazer isso. Então, o jeito melhor de acessar ferramentas agora é para aquelas agências e provedores de ferramentas de monitoramento que vendem, porque eles têm umas parcerias com a X, com as outras plataformas, e pode acessar o conteúdo naquelas plataformas. Criar a própria virou difícil. Mas simplesmente pesquisar na X ainda, na verdade, é a plataforma com a funcionalidade de pesquisa mais avançada, que você pode utilizar de graça. Então, esse se chama de Advanced Search. Se você procura na internet X Advanced Search, vai encontrar essa página aqui e vamos treinar bastante nisso nos workshops, porque você pode pesquisar para as palavras-chave, hashtag, também contas específicas, pode filtrar para um tempo, para um idioma, tem várias opções e dá para fazer pesquisas bem avançadas. Então, por enquanto, esse aqui ficou assim, mas espero que continue. Aí no Facebook, na verdade, isso foi para trás, porque antigamente dava para pesquisar qualquer assunto, qualquer palavra na busca e os resultados retornava todos os posts que existiam sobre aquelas palavras.
Mas agora essa é só uma pequena seleção. Então você pode ver os resultados da busca, escolher posts para ver os posts e até pode selecionar para ordear para os mais recentes, né? Mas isso mesmo vai ser só uma seleção, não dá mais para ver muito. O que dá para fazer é buscar uma página específica de uma organização, de uma pessoa, se aquela organização, aquela página, já postou sobre um assunto. Então, você pode pôr na busca da página, especificatamente as palavras, os assuntos, se você quer saber se aquela organização já falou de um assunto que você está interessado, e pode ser que seja uma oportunidade, né, para fazer uma parceria, por exemplo, para postar junto sobre aquele assunto. Aí na página mesmo dá para pesquisar e ver todos os resultados. Isso é interessante. E no Instagram, agora no computador, no desktop, só dá para pesquisar contas ou hashtags. Não dá para ver os resultados dos posts com aquelas palavras. Mas no celular dá para fazer isso, então é um pouco menos prático, né, para quem faz pesquisa e relatórios. Mas se vocês utilizam o celular, vão aparecer os posts sobre aquele assunto, então pode pesquisar aí. E também isso aqui vai ser personalizado no algoritmo, né? Mas também dá para ver todos os posts não personalizado e às vezes esse aqui parece um pouquinho diferente entre os vários países, mas já deve ser disponível no celular em todos os países. Por exemplo, eu sei que no Brasil, muitas vezes, um dos primeiros países onde a Meta testa funcionalidades, então já pode aparecer coisas até que em outros países ainda não tem. No Threads, esse é mais uma novidade, né? Os primeiros posts são só de julho de 2023, ainda não tem muito dado para analisar, mas para as coisas mais recentes a pesquisa é boa e dá para ordear para os mais recentes e ver totalmente todos os posts sobre aquele assunto. Como normalmente pessoas postam a mesma coisa no Instagram, e no Threads, ou no X e no Threads, pode ser útil, mesmo que no Instagram ou outro lugar não dá para verificar, vai encontrar bastante conversa posta aqui no Threads, então já vale a pena utilizar como fonte de dados também. O TikTok, a pesquisa da plataforma é muito boa, dá para pesquisar e ver todos os vídeos sobre aquele assunto. E acho que isso vai ficar mais e mais importante, especialmente nesse assunto sobre os oceanos, assim, em geral, da mudança do cambiamento climático, porque esse formato de pessoas apresentar notícias falando na câmera e comentando sobre artigo na imprensa, sobre acontecimentos, assim, tá virando assim, um tipo de jornalismo e reportagens mais comum, especialmente entre os mais jovens, e poder pesquisar isso é muito útil para encontrar influenciadores que podem ajudar a causa da organização ou notícias não conhecidas que eles relatam. Quando pesquisar, achei interessante que a plataforma surgiram umas buscas parecidas no mesmo assuntos que os usuários fizeram. Então, dá para pensar em outras palavras para a sua busca, outras, sim, outras pesquisas para fazer que você não tinha pensado e que os usuários se interessam também em conectar assuntos diferentes. Achei isso aqui legal. A pesquisa, as funcionalidades sempre foi muito completa, porque o YouTube, antes de ser uma rede sociais, nas verdades, ele sempre fala que é um mecanismo de pesquisa, que nem pesquisar no Google. Então, você pode procurar qualquer palavra, qualquer nome,
e ver todos os resultados e filtrar eles para diferente tipo de vídeos. Agora tem os shorts mais curtos, é isso. Só que a única coisa que mudou é que agora eles começaram a inserir nos resultados esses links de publicidades, né, que é baseado nas palavras-chave, a pessoa paga para o link aparecer aqui, e que normalmente não tem muito, assim, é relacionado, mas não é um resultado da pesquisa, não tem muito a ver. Então, quando você vê aqui sponsored, normalmente vai para uma página fora do YouTube e não tem, não é um resultado mesmo da pesquisa. Mas dá para ver aqui os outros vídeos. Esses realmente é sobre a coalition que eu pesquisei aqui no nome. Esse aqui não tinha a ver, só é sobre a Antártica em geral, então, bom, apareceu a publicidade. Então, só algo para perceber. Como falei antes, o Reddit é muito interessante para conversas entre os consumidores e até conversas bem de nicho, mas pessoas utilizam muito e também a funcionalidade da pesquisa é muito boa. Dá para ver todos os posts sobre o assunto pesquisado. Dá para ordear, pode ser mais relevante, mas também em tempo e ver os mais recentes. E dá para ver também as comunidades, que chamam de subreddit, que muitas vezes tem conversas muito interessantes entre os usuários e são uma fonte de insights bem bacana que tem muito para pesquisar sobre vários assuntos. Então, eu recomendo bastante se o que a organização afronta é algo a ver com, assim, consumidores, usuários, e não só outras organizações. Acho que a Reddit é uma fonte boa de pesquisa. O LinkedIn também esse mudou, não faz muito tempo, e antes não era possível pesquisar conteúdos expostos das pessoas que você não estava, conectado, né? Agora dá para pesquisar posts de qualquer pessoa, então, quando você põe aí na busca, pode escolher aqui na aba Posts, tem pessoas, empresas, as páginas, mas também agora tem posts geral. Então, aqui vai mostrar, pode ordear por tempo, né, para as mais recentes. Então, mesmo que você não seja conectado ou siga essas páginas, vai aparecer conteúdo sobre aquele assunto. Pode ser muito útil para encontrar outros profissionais, outras organizações na mesma área para parcerias, para encontrar especialistas. Isso aqui também é bem útil. Então, vimos um pouco rapidamente hoje, né, sobre as várias plataformas, o que dá para pesquisar, ainda de graça. E tudo isso vamos ver mais em detalhe no workshops. Então, se vocês estiverem interessados, depois vão mandar o link para se assinar. Vamos treinar um pouco juntos como utilizar esses dados para criar relatórios que sejam úteis para a sua comunicação. E aqui preparei um pouquinho uma lista de das ferramentas gratuitas, então acho que na ordem, assim, a Advanced Search do X, o Reddit, o YouTube são os mais completos, dá para pesquisar todos os dados nessas plataformas, sem limite de tempo, sem limite de posts, sem nada, então esses vamos dizer assim, as melhores, mais completas plataformas. O Instagram, o Threads, TikTok e LinkedIn que eu mostrei, com algumas diferenças entre os países, algumas limitações. O Instagram só funciona no celular, mas também são boas fontes. O Twitterme foi criado quando o API do X ainda estava livre, uma daquelas ferramentas que comentei que dava para criar, para analisar dados do X,
Depois que isso mudou, e virou pago, por um tempo fechou a plataforma, e agora está de volta. Então, não sei exatamente se eles começaram a pagar, qual que foi o acordo, mas funciona de novo. E pode ser interessante se você está analisando um perfil, um hashtag específico no X, para ver todos os dados sobre aquele perfil. É legal. É parecido, mais simples, a Hype Auditor. Esse aqui tem um nível de graça, onde dá para ver para todos os influenciadores nas várias plataformas qual que são os dados dele, de seguidores, de engagement. Pode ser útil se você está fazendo um mapeamento de influenciadores. E também as ferramentas pagas, que vamos ver agora, às vezes tem um plano gratuito que vale a pena. É mais ou menos assim, um teste para depois tentar vender para você a ferramenta paga, mas vale a pena pedir para experimentar, para ver quais são as ferramentas disponíveis. Claro que é mais limitada, mas é uma opção também. E dessas ferramentas, mencionei algumas, né? O Sprinkle, o Brandwatch, Meltwater, Scan é bom. Vários países, alguns desses têm um mercado maior, mas no workshop mais intermediário vamos falar, se tiver um orçamento, como escolher a ferramenta melhor para você e alguns conselhos de como negociar com eles, o que perguntar, sabe? Tudo isso. E na Social Intelligence Lab, que eu mencionei, a organização das pessoas que trabalham no monitoramento de redes sociais, eles têm essa página bem completa com todas as ferramentas que existem de diverso tipo, qual que são as mais focada em influenciadores, algumas que são mais focadas em vídeos, ou qualquer diferentes focos, então pode ser útil. Você vai poder acessar aqui para pesquisar melhor. Eles também fazem um eventos online chamado de Tech Day ou algo assim, Demo Day, acho que é Demo Day, onde todas essas empresas de ferramentas mostram para todos os usuários, assim, dá uma pequena introdução. Então pode ser útil para ver todas e testar elas. Então, falando um pouquinho mais da inteligência artificial, o que dá para ver ainda que, por enquanto, o ChatGPT, o Claude AI e os outros vários ainda não podem acessar o conteúdo nas redes sociais. Então, se você pergunta mesmo, pode analisar para mim o que os usuários nas redes sociais falam sobre esse assunto, ou pode analisar essa conta específica, eles vão falar que não posso acessar as contas diretamente. E, eu acho que isso não vai mudar por enquanto, pelo menos porque, como eu já expliquei, as plataformas vendem esses dados para as ferramentas de monitoramento, para as empresas, então, se tudo fosse de graça no ChatGPT, não teria mais esse lucro para as plataformas. E também acho que pela privacidade, pelos dados, deve ter várias conversas aí que pode ser difícil organizar, mas tudo muito, muito rapidamente. Então vamos ver o que vai acontecer. O que dá para fazer, que é útil, é utilizar o ChatGPT, o Claude AI, para ajuda como busca de palavras-chave a utilizar, de hashtags, e para criar as próprias pesquisas booleanas. Então, para quem não conhece, ainda a pesquisa booleana é como escrever todas as palavras-chave que você quer pesquisar de um jeito que a ferramenta vai entender para dar resultados. Então, até no X Advanced Search, para pesquisar, você pode pesquisar mais de uma palavra de cada vez. Não precisa pôr só uma palavra, só que precisa fazer uma lista com esses chamados de operadores. Então, eu quero essa palavra, ou essa palavra, ou essa palavra, ou por eu quero
esse hashtag só quando é mencionado junto com uma outra palavra. E isso vamos aprender no training básico. Então, é uma parte que o ChatGPT ajuda bastante. Não precisa mais saber escrever tudo direitinho, porque ele faz. Você pode simplesmente dar uma lista de palavras-chave e pedir para fazer uma pesquisa booleana para você para utilizar na ferramenta, que ajuda bastante para quem não conhece. Então, aqui preparei para vocês uns recursos gratuitos. Primeiro, como mencionei, vamos ter os workshops, né? Vão ter um básico e um um pouco mais avançado, vou apresentar daqui a pouco. Falei sobre o Social Media Intelligence Lab. Essa comunidade foi criada para uma pesquisadora que estudou no doutorado dela sobre inteligência de dados das redes sociais, mas percebeu que fora das empresas não tinha muito ainda um networking, uma comunidade de analistas de redes sociais, e que precisava de, sim, troca de informação, criar uma comunidade, e ela criou isso. Realmente recomendo porque tem muitos recursos lá, tudo de graça, que dá para aprender muito. Tem cursos, tem webinars, dá para conversar com outras pessoas nessa área. Tem gente de todos os países, bastante na América Latina também. Alguém em Portugal encontrei já, então recomendo bastante isso. No X, eles têm umas guias que não sei se existe em português, mas tem em inglês. Primeiro, como falei, sobre como fazer pesquisas booleanas e como utilizar a pesquisa avançada que eu mencionei, que eu mostrei, que vamos ver isso no workshop. E também, para quem tem interesse em criar sua própria plataforma, se esse é a fim de pesquisa e não a fim de lucro, que pode ser para ONG, né, organização, tem como pedir acesso gratuito ainda para pesquisadores. Então, isso pode ser interessante para alguém. E, e também os fornecedores de ferramenta tem bastantes recursos gratuitos nos sites deles, blogs, webinars, então eu recomendo ver os sites deles para entender um pouco melhor também como as ferramentas funcionam ou algumas informações mais gerais sobre monitoramento.